3 homens, jogados às traças nas ruas de Nova York. Era 1924, falidos, sem futuro à vista. A herança? Morta e enterrada. 1 ano depois, acredite se quiser, os 3 moravam em seus próprios apés. 2 deles donos de negócios bombando. E um deles, pasmem, com uma conta bancária que ultrapassava os $50 mil. O que diabos aconteceu? Eles conheceram Florence Scovel Shinn e ela revelou um segredo que ninguém mais se atrevia a ensinar. Um segredo que nada tem a ver com ralar dobrado, ter QI ou esperar o golpe de sorte. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente o que Florence ensinou àqueles 3 homens e vai entender de uma vez por todas por que esse segredo funciona, mesmo quando você se sente no fundo do poço. Florence Scovel Shinn defendia uma crença que deixava muita gente de cabelo em pé. Ela acreditava piamente que a pobreza não é uma sentença definitiva. E não importa onde você nasceu, as provações que enfrentou ou o tamanho da sua dívida, agora você tem o poder de virar o jogo completamente. E ela não apenas acreditava nisso de boca, ela provou, incansavelmente, com pessoas que a sociedade já tinha jogado no lixo, com gente que nem sequer acreditava mais em si mesma. Florence pegava esses casos perdidos e os transformava em histórias de sucesso inacreditáveis. E tudo, invariavelmente, começava com um único segredo. Mas, antes que eu revele esse segredo, preciso te contar como Florence tropeçou nele. Porque não foi lendo um livro empoeirado, nem durante uma visão mística. Foi no meio de um fracasso, daqueles que te fazem duvidar de tudo. Era 1921. Florence tinha uma cliente riquíssima, uma socialite da alta sociedade, que queria, veja só, atrair ainda mais riqueza. Florence ensinou tudo o que sabia: visualização criativa, afirmações poderosas, decretos divinos. A mulher aplicou tudo à risca. E o resultado? Nada. Absolutamente nada. Pior, a fortuna da dondoca começou a minguar. E Florence ficou perplexa. Por que não estava funcionando? E foi nesse momento de crise que Florence teve um insight que mudaria para sempre a sua forma de trabalhar. Ela percebeu que a cliente rica estava bloqueada. Não por falta de técnica, mas por algo muito mais profundo. A mulher tinha nascido em berço de ouro. Nunca precisou batalhar para construir riqueza. Ela simplesmente herdou. E no fundo, lá no fundo, ela não acreditava que merecia. A riqueza a envergonhava. Ela se sentia culpada por ter nascido com tantos privilégios. E essa culpa, essa vergonha paralisante, impedia qualquer nova manifestação de prosperidade. Naquela mesma semana, Florence caminhava pela Cracolândia, uma das áreas mais degradadas de Nova York, quando avistou 3 homens, jogados na calçada, imundos, esqueléticos, completamente derrotados. E algo dentro dela sussurrou: "Fale com eles." Florence não era nenhuma inocente. Sabia que abordar estranhos na rua podia ser perigoso. Mas ela obedeceu à intuição. Se aproximou e perguntou: "Ei, vocês querem dar um jeito na vida?" Os 3 homens a encararam como se ela tivesse fugido do hospício. Um deles, que depois ela descobriu se chamar Lucas, soltou uma risada amarga e respondeu: "Senhora, nós não temos nada, sem emprego, sem teto, sem nenhuma chance." E Florence retrucou com algo que os 3 jamais esqueceriam. Ela disse: "Vocês têm a única coisa que importa. Vocês têm uma mente. E a mente, quando programada corretamente, cria a realidade. Venham comigo." Florence levou os 3 para um centro comunitário ali perto,
que abria as portas para encontros e atividades. Sentou-se com eles e disparou uma pergunta simples. Por que vocês são pobres? Lucas respondeu de pronto. Porque não tivemos oportunidades. Mateus lamentou. Porque a sorte nos abandonou. Tiago suspirou. Porque já nascemos assim. E Florence, encarando os três nos olhos, disse: Errado. Vocês são pobres porque acreditam em uma mentira. E enquanto se agarrarem a esse engano, a pobreza será sua eterna companheira. E qual era essa tal mentira? Florence explicou pacientemente. A mentira é que a riqueza vem de fora, que você precisa de algo externo, educação formal, oportunidades, um berço de ouro, para então ter dinheiro. Mas a verdade que Florence havia descoberto e comprovado à exaustão, é que a riqueza brota de dentro. Riqueza é um estado de consciência, e qualquer pessoa, não importa a sua situação atual, tem o poder de acessar esse estado. E quando você entra nesse estado, o universo inteiro conspira para trazer abundância até você. Os três homens permaneceram em silêncio, processando as palavras. Florence continuou. Eu vou ensinar um segredo para vocês. É um segredo simples, mas vocês precisam aplicá-lo todos os dias, sem falhar, durante no mínimo 90 dias. Se fizerem isso, eu garanto, suas vidas vão mudar radicalmente. Não vão virar milionários da noite para o dia, mas vão escapar da miséria. Vão ter um teto sobre suas cabeças, comida na mesa, um trabalho digno. E se persistirem, vão muito, muito além disso. E aqui está o segredo que Florence compartilhou com eles. Ela chamava de o princípio da identidade superior. E funciona assim. Todo ser humano carrega duas identidades em si. A identidade atual, que é quem você é, agora, baseada nas suas circunstâncias. E a identidade superior, que é quem você realmente é, baseada no seu potencial divino. A maioria das pessoas vive aprisionada à identidade atual. Elas olham para suas dificuldades e decretam: eu sou pobre. Eu sou um fracassado. Eu sou limitado. E ao fazer isso, ao se identificarem com as limitações, elas atraem mais das mesmas dificuldades. Mas Florence descobriu que, quando você escolhe conscientemente viver na identidade superior, quando você se identifica não com o que você é, mas com o que você está se tornando, tudo se transforma. Seu cérebro se reprograma, sua energia se eleva, suas decisões se tornam mais assertivas. E então, inevitavelmente, suas circunstâncias se moldam à sua nova vibração, porque o universo responde, não ao que você é, mas a quem você acredita ser. Florence propôs um exercício prático aos três homens. Ela pediu: fechem os olhos. Agora me digam, nessa identidade superior de vocês, nessa versão próspera, bem-sucedida, abundante, quem vocês são? Como se chamam? Lucas pensou por um instante e respondeu: Lucas Albuquerque, empresário de sucesso. Mateus arriscou: Mateus Cardoso, dono de uma loja de eletrônicos. Tiago complementou: Tiago Ferreira, contador experiente. Florence sorriu: agora me digam, onde vocês moram? Lucas respondeu: num AP bacana, com janelas enormes e vista para a cidade. Mateus descreveu: numa casa pequena, mas aconchegante, com um jardim florido. Tiago detalhou: perto do parque, onde posso caminhar todas as manhãs e respirar ar puro. E Florence indagou: perfeito. E como vocês se sentem ao acordar todas as manhãs? Lucas respondeu: grato por mais um dia. Mateus confidenciou: confiante de que posso realizar meus sonhos
Tiago completou. Em paz comigo mesmo e com o mundo. E então Florence deu a instrução que mudaria o rumo de suas vidas. Ela decretou: a partir de hoje, vocês não são mais Lucas, Mateus e Tiago, os mendigos. Vocês são Lucas Albuquerque, Mateus Cardoso e Tiago Ferreira, em suas identidades superiores. Todos os dias, ao acordarem, vocês vão fechar os olhos e mergulhar nessa identidade. Vão sentir a gratidão, a confiança, a paz. Vão se visualizar no apê bacana, na casa aconchegante, no lugar tranquilo perto do parque. E então, ao longo do dia, vocês vão tomar decisões a partir dessa nova identidade. Não se perguntem: o que um mendigo faria? Perguntem-se: o que Lucas Albuquerque, o empresário de sucesso, faria? O que Mateus Cardoso, o dono da loja de eletrônicos, faria? Os 3 homens encararam Florence com uma mistura de esperança e ceticismo. Lucas questionou: mas, senhora, nós ainda vamos estar nas ruas. Nós ainda não vamos ter dinheiro. Como íamos fingir que éramos prósperos quando estávamos na pendura? E Florence Scovel Shinn respondeu algo profundo. Ela disse: vocês não vão fingir. Vocês vão acessar. A identidade superior já existe. Ela não é fantasia. Ela é real. Ela está dentro de vocês, esperando para ser ativada. E quando vocês a ativam todos os dias, ela começa a se manifestar no mundo físico. Mas tem que ser todos os dias, sem falta, por 90 dias, no mínimo. Os 3 concordaram. E Florence fez mais uma coisa. Ela deu a cada um deles um pequeno cartão. No cartão, ela tinha escrito à mão: eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou bem-sucedido. E embaixo, o nome da identidade superior: Lucas Sterling. Empresário: Mateus Montgomery. Proprietário: Tiago Hartfield. Contador: Florence disse: guardem esse cartão com vocês. Leiam ele 5 vezes ao dia. Ao acordar, meio-dia, tarde, fim de tarde, antes de dormir. E toda vez que lerem, sintam a verdade dessas palavras. Nos primeiros dias, os 3 homens se sentiram ridículos. Lucas me disse anos depois que ele ficava em um beco, olhando para o cartão, pensando: isso é loucura. Eu sou um Zé Ninguém, lendo que sou um empresário. Mas ele continuou, porque ele não tinha nada a perder. E no 3º dia, algo pequeno aconteceu. Lucas estava andando pela rua quando viu um homem deixar cair uma carteira. A reação automática de Lucas teria sido pegar a carteira e sumir com ela. Mas naquele momento, Lucas se lembrou: eu sou Lucas Sterling, empresário. O que um empresário faria? E Lucas correu atrás do homem e devolveu a carteira. O homem ficou tão surpreso, tão grato, que ele perguntou a Lucas: você precisa de trabalho? E Lucas, em vez de gaguejar ou se desculpar, respondeu com confiança: sim, eu preciso. E o homem disse: venha amanhã cedo no meu armazém. Eu te dou um dia de trabalho. Lucas foi. E um dia virou uma semana. E uma semana virou um mês. E Lucas, que dormia nas ruas, conseguiu alugar um quarto em uma pensão. Mateus teve uma experiência diferente. Ele continuou a prática de Florence, mas nos primeiros 20 dias, nada aconteceu. 0. Ele ainda estava dormindo nas ruas, ainda estava pedindo comida, e ele começou a duvidar. Mas ele tinha prometido 90 dias. Então ele continuou. E no 21º dia, Mateus estava passando por uma loja quando ouviu o dono reclamando que precisava de alguém para organizar o estoque. Mateus entrou e disse: eu posso fazer isso.
E o dono olhou para ele, sujo, maltrapilho, e disse: "Não." Mas Mateus não saiu. Ele ficou ali parado e disse: "Me dê uma chance, 2 horas. Se eu não fizer um bom trabalho, você não precisa me pagar." O dono, talvez por pena, talvez por curiosidade, concordou. E Mateus trabalhou como nunca tinha trabalhado na vida. Ele organizou o estoque com uma precisão que impressionou o dono. E no final das 2 horas, o dono disse: "Você pode voltar amanhã." E Mateus voltou, e voltou, e voltou. E 3 meses depois, o dono ofereceu a Mateus uma posição permanente com salário. Tiago teve o caminho mais difícil dos 3. Ele aplicou a técnica de Florence por 60 dias. E nada aconteceu. Nada. Ele estava começando a desesperar. E então, no 63º dia, Tiago estava sentado em um banco na praça, lendo o cartão que Florence tinha dado, quando um homem sentou ao lado dele e disse: "Você acredita nisso que está lendo?" Tiago, com lágrimas nos olhos, disse: "Eu estou tentando." E o homem disse: "Eu também." Os dois começaram a conversar, e Tiago descobriu que o homem era um contador que tinha acabado de perder o assistente, porque o assistente tinha se mudado de cidade. E o homem perguntou: "Você tem experiência com números?" Tiago disse: "Eu estudei contabilidade antes de perder tudo." E o homem disse: "Você quer trabalhar comigo? Não posso pagar muito no começo, mas posso te ensinar o resto." Tiago não conseguiu falar. Ele só acenou com a cabeça. E assim começou a reconstrução da vida dele. Florence continuou encontrando com os 3 homens uma vez por semana durante 1 ano. E ela viu a transformação. No final do 1º ano, Lucas tinha saído do armazém e estava vendendo produtos por conta própria. Mateus tinha se tornado gerente da loja e estava economizando para abrir o próprio negócio. Tiago tinha se tornado um contador respeitado, com vários clientes. Nenhum deles era milionário ainda. Mas nenhum deles era Zé Ninguém também. E a transformação não tinha acontecido por sorte. Tinha acontecido porque eles mudaram de identidade. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Florence percebeu que havia um padrão. Um padrão que se repetia não apenas com Lucas, Mateus e Tiago, mas com todas as pessoas que ela ajudava a sair da pobreza. O padrão tinha 3 fases. E quando você entende essas 3 fases, você entende como transformar qualquer área da sua vida. Não apenas finanças. A primeira fase, Florence chamava de morte da identidade antiga. É quando você, conscientemente, decide parar de se identificar com suas circunstâncias atuais. Você para de dizer: "Eu sou pobre, eu sou fracassado, eu sou limitado." Você reconhece que essas são apenas circunstâncias temporárias, não sua identidade verdadeira. E essa morte é dolorosa, porque você está abrindo mão da única identidade que conhece. Você está entrando no desconhecido. Mas sem essa morte, não há transformação. A segunda fase é o nascimento da identidade superior. É quando você começa a se ver, se sentir, se identificar com quem você está se tornando. Você escolhe conscientemente uma nova identidade. Não uma fantasia, mas uma versão expandida de você, que já existe em potencial. E você pratica viver nessa identidade todos os dias. Você se pergunta: como essa pessoa pensaria? Como ela agiria? Como ela se sentiria? E você começa a encarnar essas respostas. No começo é desconfortável. No começo parece falso. Mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. A terceira fase é a manifestação física. É quando o mundo externo começa a refletir a identidade interna.
Oportunidades aparecem. Pessoas entram na sua vida. Portas se abrem. E não é magia, é alinhamento. Porque quando você muda internamente, você muda suas decisões, suas ações, sua energia. E o universo responde a essa nova frequência. E então, o que estava dentro se torna fora. Florence ensinou essas 3 fases para os 3 homens. E eles aplicaram com disciplina. E 5 anos depois, em 1929, pouco antes da Grande Depressão, Florence recebeu 3 cartas no mesmo mês. Uma de Lucas, dizendo que ele tinha aberto uma empresa de importação e tinha acabado de fechar um contrato de $100 mil. Uma de Mateus, dizendo que ele tinha comprado a loja onde trabalhava e estava abrindo 2 filiais. E uma de Tiago, dizendo que ele tinha uma carteira de clientes estável e tinha comprado uma casa perto do parque. Exatamente como ele tinha visualizado 5 anos atrás. 3 mendigos, 3 milionários, 5 anos. Um único segredo. O princípio da identidade superior. E aqui está o que muita gente não consegue entender. Esse princípio não funciona só para sair da miséria absoluta. Ele serve para qualquer transformação que você queira. Porque, olha, não importa onde você está financeiramente. Agora, se você está na classe média e quer alcançar a abundância, se você está atolado em dívidas e sonha em prosperar, se você tem um salário fixo e anseia por ter seu próprio negócio, o processo é sempre o mesmo. Você enterra a identidade antiga. Você renasce para a sua identidade superior. E você vive nessa nova identidade, até que ela se manifeste completamente em sua vida. Mas tem um detalhe crítico que Florence Scovel Shinn sempre enfatizava. Um detalhe que separa aqueles que realmente se transformam daqueles que apenas sonham. Esse detalhe é a consistência. Florence dizia com todas as letras: você não pode viver na sua identidade superior às segundas, quartas e sábados e voltar a ser a pessoa antiga nos outros dias. Você tem que viver essa nova realidade todos os dias, várias vezes ao dia. Você tem que praticar ser essa pessoa que você almeja. E quanto mais você pratica, mais você se torna essa pessoa. Florence Scovel Shinn criou um método específico para isso. Ela chamava de o ritual da identidade. E funciona assim. Todo dia, ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, você fecha os olhos e se faz 3 perguntas chaves. Primeira pergunta: quem eu sou na minha identidade superior? E você responde com um nome, uma profissão, uma essência. Eu sou Ana Carolina, uma empresária próspera e bem-sucedida. Eu sou Ricardo Oliveira, um investidor de sucesso, com visão de futuro. Eu sou Patrícia Souza, uma mentora abundante, transbordando sabedoria. Segunda pergunta: como eu me sinto nessa identidade? E você realmente sente gratidão, confiança, paz, alegria, liberdade. Você não pensa sobre esses sentimentos. Você os evoca com toda a sua força. Você os sente no corpo. E isso é fundamental, porque o seu subconsciente não responde a palavras soltas. Ele responde à emoção genuína. Então você tem que sentir. De verdade. Terceira pergunta: o que eu faço hoje a partir dessa identidade? E você deixa a resposta simplesmente vir. Pode ser algo grande. Pode ser algo pequeno. Eu ligo para aquele cliente. Eu pesquiso a fundo sobre investimentos. Eu organizo minhas finanças com maestria. Eu leio aquele livro inspirador. E então, você faz. Você toma aquela atitude. Não importa se parece insignificante. O que importa
é que esteja totalmente alinhada com a pessoa que você está se tornando. Florence Scovel Shinn ensinou esse ritual para centenas de pessoas ao longo dos anos. E as histórias de transformação são simplesmente impressionantes. Mas aqui está algo que vai te fazer refletir profundamente. Florence dizia que existe um momento crítico na jornada da transformação. Um momento onde a maioria das pessoas acaba desistindo. E esse momento fatídico acontece por volta do 21º ao 30º dia. Por quê? Porque é quando aquele entusiasmo inicial se esvai. Mas os resultados ainda não apareceram. É quando você está no meio do caminho. Já não pertence mais à identidade antiga. Mas ainda não está manifestando a nova realidade. E você se sente perdido. Você se sente um tolo. Você começa a duvidar de tudo. Florence Scovel Shinn chamava isso de o Vale da Transformação. E ela sempre dizia, se você atravessar esse vale, se você continuar mesmo quando não vê resultados, mesmo quando se sente ridículo e inseguro, você vence. Porque do outro lado do vale está a manifestação daquilo que você tanto deseja. Mas se você desistir no vale, você volta correndo para a identidade antiga. E aí, nada muda de verdade. Lucas, Mateus e Tiago, todos os três passaram pelo vale. Todos os três sentiram uma vontade imensa de desistir. Mas eles perseveraram. E por isso, eles triunfaram. Deixa eu te contar o que aconteceu com Lucas no vale. Foi no 25º dia. Lucas estava aplicando o ritual da identidade com uma disciplina inabalável. Todo dia ao acordar. Ele se via como Lucas Albuquerque, um empresário bem-sucedido. Ele sentia a confiança, a prosperidade. Mas na vida real, ele ainda estava dormindo em um quartinho minúsculo de pensão, sobrevivendo com um salário miserável no armazém. E naquele dia, ele explodiu em frustração. Ele rasgou o cartão que Florence Scovel Shinn tinha lhe dado e jogou no lixo com fúria. Ele disse em voz alta, cheio de amargura: "Isso é uma mentira. Eu não sou empresário. Eu sou um fracassado." E naquela noite, Lucas não conseguiu dormir de jeito nenhum. Algo dentro dele estava inquieto, atormentando-o. E às 3 da manhã, ele se levantou num rompante, foi até a lata de lixo e pegou o cartão de volta. Estava todo amassado, sujo, mas as palavras ainda estavam lá. "Eu sou Lucas Albuquerque, empresário de sucesso." E Lucas sentou no chão daquele quarto, mofado, e chorou compulsivamente. Ele chorou por tudo que tinha perdido na vida. Ele chorou pela profunda frustração que sentia. Mas então, ele fez uma escolha definitiva. Ele disse em voz alta, com a voz embargada: "Eu não sei se isso vai funcionar, mas eu vou continuar tentando, porque eu não tenho mais nada a perder." E essa escolha, essa decisão, tomada no meio da dúvida, foi o seu ponto de virada. 3 dias depois, Lucas teve a ideia que mudaria tudo. Ele percebeu que o armazém onde trabalhava desperdiçava uma quantidade enorme de produtos, porque não tinha uma organização eficiente. E Lucas, em vez de apenas cumprir o seu trabalho sem questionar, foi até o dono e propôs um sistema novo. O dono ficou impressionado com a inteligência e a visão de Lucas e perguntou, genuinamente curioso: "Onde você aprendeu isso tudo?" E Lucas, pela primeira vez em muito tempo, não disse "eu não sei." Ele respondeu com confiança e convicção: "Eu estudei gestão de negócios." E não era mentira. Lucas tinha estudado. Anos atrás, antes de perder tudo. Mas ele tinha esquecido completamente dessa parte de si. Ele tinha enterrado essa habilidade preciosa
na identidade de mendigo, e ao viver na identidade superior, aquela parte ressurgiu com força total. Mateus teve uma crise um pouco diferente. No 30º dia. Mateus estava trabalhando na loja quando ouviu 2 clientes comentando entre si. Olha aquele coitado. Deve ter se afundado na vida para estar nessa situação. E aquilo perfurou o coração de Mateus como uma flecha envenenada. Porque ele percebeu que mesmo trabalhando arduamente, mesmo ganhando algum dinheiro, as pessoas ainda o viam como um mendigo. E ele começou a duvidar da sua capacidade de se transformar. Será que eu realmente posso mudar minha vida? Será que as pessoas vão sempre me ver dessa forma tão negativa? E Mateus foi correndo até Florence Scovel Shinn e desabafou com ela. Florence olhou nos olhos de Mateus com compaixão e disse algo que ele nunca mais esqueceu na vida. Ela disse: Mateus, você está esperando que o mundo exterior valide a sua identidade interior. Mas não é assim que as coisas funcionam. O mundo exterior só vai validar quem você é. Depois que você se tornar essa pessoa, você precisa ser primeiro. E só então, o mundo vê a sua transformação. Não peça permissão para ser quem você nasceu para ser. Não espere a aprovação de ninguém. Simplesmente seja. E Mateus entendeu profundamente. Na manhã seguinte, ele fez algo radical e transformador. Ele pegou o dinheiro que tinha economizado com tanto esforço, foi até uma loja de roupas e comprou um terno. Não era um terno caro, mas era um terno digno. E quando ele vestiu aquele terno e se olhou no espelho, algo mudou profundamente dentro dele. Ele não parecia mais um mendigo que tinha conseguido um emprego qualquer. Ele parecia Mateus Fernandes, um proprietário de loja de sucesso. E as pessoas notaram a diferença. Os clientes começaram a tratá-lo de forma diferente. O dono da loja começou a confiar muito mais nele. E Mateus percebeu: a identidade não é apenas interna. Ela é também expressão. Como você se veste, como você fala, como você se porta. Tudo isso comunica ao mundo quem você é de verdade. Tiago teve a crise mais profunda dos 3. No 40º dia, Tiago recebeu uma carta de sua família, que ele não via há anos. A carta dizia com todas as letras: ouvimos dizer que você está trabalhando novamente, mas nós não acreditamos que isso vá durar muito tempo. Você sempre foi um fracasso e nunca conseguiu nada na vida. E Tiago ficou completamente destruído com essa notícia, porque era a sua própria família negando a sua transformação. E ele quase desistiu de tudo. Ele quase voltou para as ruas e para a vida de sofrimento. Mas naquela noite, Tiago releu o decreto que Florence Scovel Shinn tinha ensinado. Eu liberto a identidade velha. E ele percebeu que a identidade velha não estava apenas dentro dele. Ela estava também na percepção limitada das pessoas ao seu redor. Ele precisava se libertar daquela visão, para que pudesse finalmente viver sua nova realidade. A família via Tiago como um completo fracasso. A sociedade o enxergava como um mendigo qualquer. E enquanto Tiago permitisse que a opinião alheia moldasse quem ele era, ele nunca seria livre. Então Tiago tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele escreveu uma carta para a família. A carta dizia: eu amo vocês, mas eu não sou mais quem vocês pensam que eu sou. Eu sou Tiago Hartfield, um contador de sucesso. E se vocês não conseguem me ver assim, está tudo bem, porque eu me vejo. E isso basta. E aquela declaração, aquela linha traçada na areia. Foi o momento em que Tiago finalmente assumiu sua verdadeira identidade, uma identidade superior. Ele parou de pedir permissão.
Ele parou de esperar validação. Ele simplesmente seguiu em frente. E nos meses seguintes, Tiago floresceu de uma forma que nem ele esperava. Seus clientes o recomendavam. Seu trabalho era impecável. E ele estava em paz, porque ele não estava mais tentando provar nada para ninguém. Ele estava apenas sendo quem ele era. E aqui está algo que Florence Scovel Shinn descobriu ao trabalhar com essas 3 histórias. Ela descobriu que existem inimigos da identidade superior. 5 inimigos específicos que tentam te puxar de volta para essa identidade antiga. E se você sabe quais são esses inimigos, você pode se defender deles. O primeiro inimigo é a dúvida. É aquela voz na sua cabeça que sussurra: quem você pensa que é? Você realmente acha que pode mudar? Florence Scovel Shinn dizia: a dúvida é natural, mas você não pode obedecê-la. Quando a dúvida chegar, reconheça: ah, a dúvida está aqui, mas eu escolho a fé. E continue praticando a identidade superior. O segundo inimigo é a comparação. É quando você olha para outras pessoas e pensa: elas têm vantagens que eu não tenho. Elas nasceram em berço de ouro. Elas têm contatos. Elas têm sorte. E você usa isso como desculpa para não se transformar. Florence Scovel Shinn dizia: pare de olhar para os outros. Olhe para você. Você tem tudo o que precisa dentro de você. A transformação não vem de fora. Vem de dentro. O terceiro inimigo é o passado. É quando você olha para seus fracassos anteriores e pensa: eu já tentei antes e não funcionou. Por que agora seria diferente? Florence Scovel Shinn dizia: o passado só tem poder sobre você se você deixar. Você não é seu passado. Você é seu futuro. E toda vez que você vive na identidade superior, você cria um futuro novo. O quarto inimigo é a opinião alheia. É quando as pessoas ao seu redor, até mesmo pessoas que te amam, dizem: seja realista. Aceite sua situação. Não sonhe tão alto. Florence Scovel Shinn dizia: as pessoas te veem através da lente da própria limitação delas. Não deixe a cegueira delas te cegar também. Você sabe quem você é. E isso basta. O quinto inimigo é a impaciência. É quando você quer resultados imediatos. E quando eles não vêm em uma semana, você desiste. Florence Scovel Shinn dizia: transformação é um processo, não um evento. Você não planta uma semente e colhe no dia seguinte. Você rega. Você cuida. Você espera. E então, na hora certa, você colhe. Seja paciente, mas seja consistente. Florence Scovel Shinn ensinou os 3 homens a enfrentar esses 5 inimigos. E eles enfrentaram e venceram. E por isso, a transformação deles foi permanente. Não foi um golpe de sorte. Foi uma reconstrução de identidade. E quando você reconstrói a identidade, você reconstrói a vida. E agora vem a parte que vai te dar a chave prática para aplicar tudo isso. Florence Scovel Shinn criou um decreto específico para o princípio da identidade superior. Um decreto que você pode usar todos os dias para fortalecer sua nova identidade. E vai assim: eu liberto a identidade velha, que me mantém preso ao passado. Eu liberto as crenças de limitação, escassez e impossibilidade. Eu escolho conscientemente nascer na minha identidade superior. Eu sou próspero, abundante, bem-sucedido. Eu tomo decisões a partir dessa verdade. Eu sinto a realidade dessa verdade. Eu vivo a partir dessa verdade. E o universo conspira para manifestar no físico o que já é real no espiritual. Está consumado. E assim é.
Repita esse decreto todos os dias ao acordar, durante 90 dias. E enquanto repete, sinta. Sinta a morte da identidade velha. Sinta o nascimento da identidade nova. Sinta a verdade das palavras. E então, ao longo do dia, viva a partir da identidade superior. Tome decisões a partir dela. Haja a partir dela. Seja essa pessoa. E observe o que acontece. Florence Scovel Shinn dizia: a diferença entre quem fica pobre e quem fica rico não é talento, não é educação, não é sorte. É identidade. Ricos pensam, sentem e agem como ricos, antes de terem dinheiro. Pobres pensam, sentem e agem como pobres, mesmo quando conseguem dinheiro. Por isso, ricos que perdem tudo voltam a ficar ricos. E pobres que ganham na loteria voltam a ficar pobres. Porque a identidade cria a realidade, não o contrário. Se essa verdade que acabei de compartilhar tocou você, se você percebeu que tem vivido na identidade errada, honre essa revelação. Florence Scovel Shinn ensinava que quando você circula a abundância, você atrai abundância. O Super Thanks logo abaixo é você ativando esse princípio. É você dizendo: eu sou próspero o suficiente para circular. Eu sou abundante o suficiente para honrar sabedoria. E quando você faz isso, você está praticando a identidade superior. Você está sendo quem você quer se tornar. E o universo vê isso e responde. Agora me conta nos comentários. Qual é sua identidade superior? Escreve assim: eu sou nome, profissão, essência. Exemplo: eu sou Pedro Silva, empresário próspero. Porque quando você declara publicamente sua identidade superior, você ativa um poder de compromisso. Você não está mais apenas pensando, você está sendo. Então vai, declara quem você realmente é.